Dar bom dia a todos, desejar um feliz ano novo para todos e que Deus possa nos abençoar nesse início de temporada e dizer que é um prazer muito grande reencontrar todos vocês da imprensa. Aquela nossa coletiva lá pós-jogo do acesso foi muita correria, então eu não tive a oportunidade de agradecer a cada um de vocês pela temporada de 2018, pelo carinho, pelo respeito que vocês da imprensa sempre tiveram para comigo, e desejar a todos um feliz ano novo aí, que seja um 2019 de muita paz, com essa convivência bacana que a gente sempre teve. Desejar a todos vocês, a toda a nação azulina e todo o povo alagoano, que seja um 2019 abençoado para todos nós. Marcelo Cabo, bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar pelo acesso, pela grande conquista, valeu como um título. Acho que a gente nunca viu uma festa como foi feita em Maceió, para a equipe de futebol, pela grandeza do resultado. Em segundo lugar, pelo seu nome entre os 20 relacionados aí no Brasil como destaque. Eu gostaria de saber de você do grupo, fizesse uma avaliação desse grupo que tem aí, e alguns jogadores ainda vão chegar, inclusive. Primeiro, agradecer a Deus pelo acesso, pela essa oportunidade da gente, não só eu, mas toda a minha equipe de trabalho, entrar para a história do CSA com esse acesso. Eu costumo dizer que a Série B tem 3 campeões e um super campeão, né? Então o CSA, ele também tem esse título, né? Que foi o vice-campeonato. Porque no Brasil não tem o costume de celebrar o vice-campeonato, né? Mas quando você entra numa competição com 20 participantes e você consegue deixar 18 equipes tradicionais do Brasil atrás do CSA, é louvável e tem que parabenizar a diretoria, a comissão técnica, jogadores, funcionários. E era um desejo meu dar esse presente para a torcida azulina, para que ele pudesse comemorar e colocar o CSA na Série A, que é o lugar onde ele sempre tinha que estar, né? Depois de 31 anos voltar para a Série A, começar uma temporada de 2019, a minha primeira coletiva com o CSA na Série A. Respondendo a sua pergunta, o elenco foi um elenco que a gente já vinha, assim que terminou a competição, né, na retomada dos trabalhos na semana seguinte, a gente já vinha se desenhando, a gente já vinha selecionando e escolhendo esse elenco para iniciar a temporada no CSA. Foi um elenco escolhido com muito critério, com um perfil um pouco diferente do elenco de 2018, para aquilo que a gente entende como comissão técnica e diretoria, a gente precisa ter como elenco, como equipe para a temporada de 2019. Professor Marcelo Cabo, primeiramente desejar ao senhor um feliz 2019 e parabenizar também ao senhor, um país que tem 206 milhões de habitantes e vários treinadores, e o senhor consegue uma façanha relacionada entre os 20. Isso é uma prova de um bom trabalho. O senhor superou a expectativa da Série B, né, que não é fácil, e agora vem um novo trabalho. É o início, como se faz um prédio, um alicerce. Como é que o senhor também está vendo tudo isso para enfrentar essa batalha, professor? Meu amigo Potência, é sempre um prazer reencontrá-lo. Já fizemos a nossa resenha pré-coletiva. Eu não respondi a pergunta do Alan e você emendou falando sobre minha 20ª colocação como treinador. Me sinto feliz, primeiro agradecer a Deus por esse presente que Ele me deu, agradecer a minha esposa Jaqueline, a minha família, e ao CSA, o presidente Rafael, Raimundo, e toda a diretoria, todo o conselho, que me deu essa oportunidade de vir em fevereiro para o CSA e finalizar o ano entre os 20 melhores treinadores do Brasil. Mas isso não é um trabalho só do Marcelo Cabo, isso é um trabalho de toda a comissão técnica, toda a diretoria, todos os funcionários, todo o CSA, inclusive a Nação Azulina, que esse também é deles, porque eles nos apoiaram a todo momento. Nos momentos de adversidade, no momento de conquista, de perda, de vitória, de derrota, a nação sempre esteve do nosso lado. Então, eu acho que isso é um título de todos, não só do Marcelo Cabo, inclusive de todo o povo alagoano, de toda a torcida e da imprensa. Porque muitas das vezes a crítica da imprensa me fez reciclar, me fez crescer, me fez até mudar de opinião. Por que não mudar de opinião? Quando a gente sabe que as colocações são embasadas, são plausíveis, e a gente também tem esse momento de reflexão. Então, agradecer também à imprensa pelos momentos
de críticas, que as críticas fazem a gente crescer. Como sempre foram respeitosas e a gente cresce com ela, e agradecer a Deus por essa oportunidade. E o nosso trabalho começa por um alicerce. Hoje, no dia 2, vocês podem ter a oportunidade de ver, nosso centro de treinamento hoje é um canteiro de obras, mas a gente só podia iniciar essas obras depois da confirmação do acesso, e louvar o esforço de toda a diretoria. Nós já estamos já com o campo em processo de finalização, os novos aparelhagens da academia, os novos vestiários que iniciam dia 7. Então, isso já era um planejamento da diretoria, alicerçar o nosso trabalho em 2019 com a reformulação do nosso centro de treinamento. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Mudar de opinião também é um ato de sabedoria, inteligência. Feliz calendário para você. E já estive olhando aqui também a relação. Nós temos aqui 6 zagueiros, 2 oriundos da base e um que eu vi ali que ainda está manquitolando, né? Está sem a muleta, mas está manquitolando. O técnico Marcelo Cabo já tem visto, já solicitou também da direção alguma contratação, ou vai continuar assim, contar com isso já tem? Sim, falando sobre a zaga, nós subimos 2 jogadores do Sub-20, como vocês sabem. O nosso trabalho da base tem dado muitos frutos ao CSA, né? A gente hoje, nós subimos 6 jogadores da base, já integram o elenco do profissional, 2 estão na Taça São Paulo, integram com a gente, e 4 já estão integrados, entre eles o Lucas e o Vital, zagueiro. Ainda não foi apresentado, mas nós contratamos o Gerson, também zagueiro, você já deve estar vindo aí, foi de última hora, assim, quase no Réveillon, e ele vai ser apresentado hoje também. É um zagueiro que tem uma história, base do Botafogo, PSV, Atlético de Madrid, teve a última passagem pela Coreia, e nós contratamos o Gerson. Então, nós estamos em busca de mais um nome de um zagueiro, né? Provavelmente a gente está definindo, e acho que até o final da semana podemos ter novidade. O Leandro, a gente vai demorar um pouco mais ainda para contar com ele, talvez aí fevereiro, né? Então, mas a gente está bem tranquilo para esse início de temporada com o Castan, com o Rony, com o Gerson e os 2 meninos da base, e certamente a gente deve trazer mais um zagueiro até o final da semana. A diretoria está se esforçando bastante. Fabiano, Raimundo, trabalhar aí, Marcelo, 31, primeiro, 24, 25, a gente não parou de trabalhar. Eu, particularmente, passei 10 dias de férias só no Rio, passei o Natal com a minha mãe, dia 26 eu já estava aqui, já começamos a trabalhar, mesmo à distância, no curso da CBF, a gente estava em reuniões periódicas, para que a gente chegasse hoje aqui, tivesse essa base de jogadores no dia 2, e graças a Deus a eficiência do trabalho do Marcelo Jesus, do Chiquinho, todos os jogadores se apresentaram hoje, dia 2, todos que estavam programados para apresentar. Parabenizar o departamento de futebol por esse trabalho muito bem feito. Bom dia. Bom dia. Sobre a partir de agora, começam os trabalhos, são praticamente 13 dias até a estreia na Copa do Nordeste, uma pré-temporada até bem curta e com um plantel praticamente reformulado, uma base mantida, mas com muitos novos jogadores. É um primeiro desafio a ser vencido esse tempo curto até a primeira competição, porque a partir do momento que começa a Copa do Nordeste, já vem o campeonato lá rolando, um jogo atrás do outro. Deixa eu explicar para vocês como é que vai ser esse início de trabalho. Nós temos 13 dias até a estreia da Copa do Nordeste, né? Não adianta a gente falar que nós vamos ter uma equipe ideal no mês de janeiro, não. Nós vamos sim buscar os jogos da Copa do Nordeste estadual, aquilo que a gente tem de melhor de performance, mas a experiência de vocês sabe que a gente não vai ter uma equipe ideal, ainda física, técnica e taticamente, principalmente no mês de janeiro. Eu acredito que a gente vai começar a ganhar forma e chegar um pouco perto do ideal a partir de fevereiro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter 2 jogos por semana. Então, cada jogo desse a gente vai usar uma equipe, né? Não tem equipe A, não tem equipe B. A gente vai usar uma equipe no jogo da Copa do Nordeste, a gente vai usar uma equipe no jogo do estadual. Assim, para iniciar a competição, para que a gente não tenha uma sobrecarga sobre os jogadores. Então, a gente, a priori, até o final de janeiro, provavelmente a gente vai usar 2 equipes. Isso é muito bom. Tem o lado bom, o lado de você oportunizar os jogadores que estão chegando, e todos aqueles têm a oportunidade para que a gente idealize uma equipe base para a gente dar continuidade à competição. Porque se você pegar no meio de uma pré-temporada, porque a gente vai fazer a pré-temporada dentro dos jogos oficiais,
Você começar a colocar os jogadores para jogar quarta, domingo, provavelmente eles vão estourar, vão lesionar. Então a gente, a princípio, em janeiro, a gente vai usar 2 equipes, né, bem balanceada, para que a gente vá bem nessas 2 competições. E a partir de fevereiro a gente já delinee uma equipe base titular, como eu sempre defini. Aí a gente tem a continuidade da temporada, onde o feedback do Léo e da fisiologia fala: Cabo, agora nós estamos no nosso ideal. E ali a gente vai primar a equipe titular. Professor, bom dia a todos os dia. colegas. O senhor falou aí, todos nós sabemos, dos 6 atletas oriundos das categorias de base do elenco profissional. O CSA, como todos sabem, está disputando a Copa São Paulo. Além desses 6 atletas, se porventura algum atleta se destacar nessa competição, o senhor vai puxar para o elenco de cima ou fechou na lista dos 6? Não. O CSA não tem lista fechada na equipe profissional. Eu já tenho todo um planejamento que eu vou acompanhar todos os jogos da taça, nos horários. A gente está todo planejado já para acompanhar. Louvar o trabalho do Mossoró, do Pedrinho, de toda a diretoria da base. E o CSA vai voltar a ser um formador de jogadores. Nós vamos voltar a formar. Tivemos várias reuniões com o Rafael Tenório, com o Raimundo, com o Fabiano e a diretoria da base. O CSA vai ser um clube formador. Se vocês olharem a formatação do elenco profissional, vocês podem ver que a gente buscou alguns jovens jogadores no Brasil já para trazer para o CSA. E não é formado aqui dentro, mas você vai ver que a gente tem jogadores sub-23, nós trouxemos 5, 6 jogadores sub-23. Por quê? O CSA precisa revelar esses jogadores. Então nós tivemos um centro de captação, né, em todo o Brasil. A gente trouxe jogadores da 2ª divisão, jogador da base de outros clubes do Brasil, que a gente teve como destaque, estava livre, trazendo para o CSA com um percentual altíssimo de direitos econômicos para o CSA. Então essa é a nova formatação de contratação do CSA. A gente tem a contratação técnica e a gente tem a contratação técnica e econômica para o CSA. O CSA precisa formatar passivos dentro do clube. O clube, ele oxigena com negociações do jogador. Então a gente vem em reuniões já trazendo isso. Posso dizer para você, Lucas Mota, Mauro Silva, Lohan, o menino que veio da Ponte Preta, que agora me fugiu o nome, Tiaguinho, entendeu? E fora os nossos 6 da base. Então você tem quase 10 jogadores sub-23. Porque nós esse ano também vamos ter o nosso sub-23. Então assim, o CSA está se planejando desde o ano passado em revelar os jogadores de casa e captar no mercado jogadores sub-23, para que o CSA possa formar sua pasta de passivo com direitos econômicos. Porque eu cheguei aqui, o CSA não tinha um jogador com direito econômico do clube, nem 100, nem 80, nem 70. Só para vocês terem uma ideia, a renovação do John Clay, o CSA tem 70% do direito econômico do John Clay. Sabe o que foi investido no John Clay? Nenhum centavo. Parceria. Se o John Clay foi vendido hoje por €1 milhão, 700 mil euros é do CSA. Estou dando um exemplo claro do John Clay, que era um jogador remanescente e foi com muita eficiência que a nossa diretoria renovou o contrato. Hoje o CSA tem uma pasta de passivo excelente para que possa oxigenar o clube. Professor, bom dia. Queria desejar um feliz ano novo. Obrigado, querido. Parabéns pelo acesso, mais uma vez. Né? Professor, queria tocar nesse ponto. O CSA esse ano tem quatro competições, 3 delas acontecendo paralelamente. E aí tem 23 jogadores profissionais, tem 6 subindo da base. O CSA ainda está no mercado, quais são as posições de jogadores que o CSA ainda precisa? E dos que já estão aqui, quais deles devem ficar para a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu falar qual jogador que vai ficar hoje para a Série A seria prematuro, porque a gente está iniciando a temporada hoje. Eu vou dar um exemplo. O Vital pode ficar para a Série A, que é o jogador caçula, né? O que a gente, quando formata um elenco e início de temporada, é justamente pensando que todos vão ficar para a Série A. A gente não traz um jogador, vamos trazer esse jogador e descartar o final do estadual. Depende do desenvolvimento e a performance do atleta. Nós estamos buscando mais um zagueiro e mais um extremo, para a gente fechar esse primeiro ciclo
de contratações. A gente não conseguiu esse nome, que a gente achava o nome ideal de mais um zagueiro e um extremo para esse início do dia 2. Mas o Fabiano, o Raimundo, está no mercado, conversando com alguns nomes para que a gente possa até o final de semana apresentar mais um zagueiro e mais um extremo. E o CSA não vai estar nunca com as contratações fechadas. A gente está iniciando uma temporada. Só que a gente tem um limite de contratação, a gente tem um planejamento de número de jogadores. E eu acho que mais um zagueiro e mais um extremo, a gente tem um elenco plausível para a gente iniciar esse primeiro quadrimestre. Mas com certeza irão chegar outros jogadores sim para a Série A, como a gente desenvolveu a reunião. Aí a gente vai ver o desenvolvimento do mercado por início da Série A para a gente trazer mais alguns reforços. Marcelo, bom dia. Bom dia. Agora há pouco ao presidente, esse número grande de jogadores contratados, jovens, prioriza ter mais saúde para o grupo. E uma outra pergunta, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B, aqui no Ribeirão contra o Goiás, eu lhe perguntei naquela ocasião se você estava satisfeito com a montagem do time. Eu só não estou satisfeito, estou muito satisfeito. Eu repito a pergunta agora, você está satisfeito com a montagem do time até agora? Me repete a tua primeira, senão eu acabo esquecendo. Jogadores jovens. Jovens, Isso é para ter mais saúde do grupo. Isso, a gente baixou a faixa etária do elenco, você viu que diminuiu a faixa etária do elenco, né, a idade média. A gente entende que a gente precisa ter um outro perfil de elenco. Foi um estudo que eu fiz junto com a minha comissão técnica e diretoria. A gente mudou o perfil um pouco do elenco para a temporada de 2019. A gente diminuiu a média de idade e a gente diminuiu o perfil do elenco, tá? Essa aí, tá legal essa resposta, assim? E a segunda... Satisfação para montar o time até agora? Sim, claro. Quando eu falei para você no início da Série B que eu estava muito satisfeito com o elenco que eu estava montando para a Série B, e digo para você que eu estou muito satisfeito com a montagem do elenco para esse primeiro quadrimestre. Talvez a gente não tenha uma grife muito grande. Eu não estou preocupado com grife, eu estou preocupado com eficiência. E eu sei que cada jogador desse foi minuciosamente colocado em reunião, escolhido pelo nosso conselho do futebol, que vocês sabem qual é. Então, assim, houve muito critério em cada perfil que a gente pudesse contratar. A gente não estava preocupado muito com grife, a gente está preocupado com eficiência. Então, dentro daquele perfil de elenco, eu estou muito satisfeito com esse elenco que a gente está montando para o início da temporada, com a chegada desses 2 jogadores que estão por chegar. Marcelo, bom dia. Depois de sair do Michel na Série B, você já teve dificuldade com camisa 9. E atualmente tem o Lohan e o Patrick Fabiano. Deve dar para falar desses 2 jogadores. 2 jogadores que eu conheço muito bem, todos 2 foram meus atletas. O Patrick, eu que o levei para o Kuwait, né? Quando eu cheguei no Kuwait, eu não levei. Eu cheguei no Kuwait, ele estava contratado, ainda um menino, chegando, né, da periferia de São Paulo. O Patrick tem uma história muito bacana. O Patrick não teve base, ele saiu da Copa Kaiser, lá do Terrão, direto para ser jogador profissional, semelhante à história do Leandro Damião. E desbravou o mundo aí com Bolívia, México, Kuwait. É um cara que está há 13 anos fora do Brasil, tem 270 gols na carreira. Um jogador que eu vi como ele chegou no Kuwait e eu vi como ele terminou a última temporada no Catar. Então é um jogador que evoluiu bastante, é um jogador que eu tinha a vontade de repatriá-lo no Brasil, eu ainda não tinha conseguido, e ele confiou muito no projeto que o CSA apresentou. Para você ter uma ideia, o Patrick abriu mão de 3/4 do salário que ele ganhava no Kuwait para vir trabalhar no CSA, dentro de uma realidade financeira do CSA. O Patrick teve muito mais vontade de vir jogar no CSA do que a gente tinha de contratar ele. Isso que a gente precisa dentro do CSA. Um jogador que tenha vontade de vir e vestir a camisa do CSA. Ele falou: professor, eu acompanhei todos os jogos da Série B e é o clube que eu escolhi para voltar para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Patrick teve sondagem do Corinthians, de Santos, do Avaí, do Vasco, e não se consolidou. E o CSA conseguiu repatriá-lo no Brasil. E o Lohan, se você pegar os 3 últimos anos, os números de gols do Lohan, o Lohan tem quase 80 gols nos últimos 3 anos. Ele foi meu jogador no Resende ano passado, um jogador de 23 anos. O CSA tem um passivo econômico plausível na contratação do Lohan, um jogador de 23 anos, um jogador de área, um artilheiro nato, um jogador que eu conheço desde os 17 anos, quando ele
ingressou à equipe profissional da Friburguense, eu acompanho o Lohan há 6 anos. Então é esse tipo de perfil que o CSA buscou, um atacante experiente, né, com toda a rodagem do Fabiano, e um atacante jovem, promissor como o Lohan. Ainda temos o Eli, nosso artilheiro da base aí também, que compõe o trio dos atacantes de área. Obrigado. Feliz ano novo para todos. Obrigado.